No último mês foi lançado o TDP, Tribunal de Defesa e Valorização das Prerrogativas do Advogado. É o terceiro órgão desse tipo no país. Hoje, vamos entender o funcionamento do TDP. Conosco aqui, Franco Almada, secretário-geral do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Bem-vindo. Muito obrigado, Poliana, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa, principalmente falando sobre prerrogativas. Doutor Franco, prerrogativas é um tema muito palpitante, de fato. E vamos começar esse debate tentando entender o que é a prerrogativa, onde ela nasceu, a prerrogativa do advogado, onde ela nasceu, como ela funciona. Bom, prerrogativa é algo essencial para que o advogado possa exercer a sua função. São garantias constitucionais que elas visam estabelecer uma atuação do advogado sem hierarquia. Uma espécie de proteção ou não é uma palavra adequada? É uma proteção, na verdade, Poliana, ao cidadão, à sociedade. Sim. Todos querem um advogado forte para defender seus interesses. Sim. E, vez por outra, a sociedade, por meio de suas autoridades, ela acaba tentando enfraquecer um pouco a atuação do advogado, restringindo o acesso de advogado a processos, a próprias autoridades. E as prerrogativas estabelecidas na Lei 8.906, elas estão ali a nível de lei federal e é muito importante, eu pelo menos tento evitar o nome Estatuto da OAB ou Estatuto da Advocacia, porque esse termo estatuto ele dá uma impressão de regimento interno. Sim. Quando a gente fala em prerrogativa, a gente tem que falar que existe uma lei federal 8.906/94 para garantir e estabelecer e garantir prerrogativas do advogado. Prerrogativa não é um benefício do advogado ou não é um direito só do advogado, mas é o meio pelo qual ele pode sim defender o seu cliente e a sociedade. Um advogado com prerrogativa violada é um cidadão violado? Com certeza. Como eu disse, alguns querem enfraquecer a advocacia, e aí nós estamos vivendo um momento, inclusive, político nesse sentido. Sim. Vários casos de âmbito nacional, onde a OAB nacional está intervindo, mas quem procura um advogado quer um advogado que garanta o acesso, que garanta a chegada daquele direito, a chegada daquele pedido à justiça. E para que o advogado possa desenvolver esse mistério, essa função que é primordial, ele tem que conseguir chegar ao juiz, ele tem que conseguir falar com o juiz, ele tem que, numa audiência, conseguir fazer perguntas, registrar, ele tem que, numa delegacia, conseguir acompanhar o seu cliente. Isso tudo envolve a prerrogativa que, no final, vai defender o cidadão. Ok, vamos lá para o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, que foi instituído esse mês? Não, mês passado, no mês do advogado, na OAB Ceará. Se não me engano, ele é o terceiro do país, é isso? Exatamente. Vou resumir um pouco a história desse tribunal. Certo. Nós vimos no trabalho de comissão, e a OAB tem algumas comissões, tem a comissão que cuida do idoso, a comissão de direito eleitoral, comissão, enfim, as temáticas são inúmeras. Mas, com todo respeito ao trabalho de todas as comissões, claro, prerrogativa é algo fundamental. Se o advogado não tiver alinhado, não tiver garantidas suas prerrogativas, ele não consegue defender os interesses de mais ninguém, né? Então, pensando nisso, a Comissão de Prerrogativas, a CDPA, ela já se reunia quinzenalmente para tratar de temas que envolvessem prerrogativas. E acabou que a comissão, muito bem presidida pelo nosso presidente Cleto Gomes, ela ganhou um impulso em julgar processos, em analisar questões que envolvessem prerrogativas e em despachar muito. Ora, nós tínhamos reuniões quinzenais tratando exclusivamente sobre prerrogativas, enquanto o Conselho, a quem a comissão submetia seus pareceres, suas decisões, tinha reuniões mensais e tratando sobre vários outros assuntos. Sim. Logicamente que isso acabava que o Conselho não dava vazão, né? Não dava vazão às demandas trazidas pela comissão. Então o presidente Marcelo Mota, presidente da OAB, de uma maneira bem serena, reconheceu isso. Em conversa com o presidente Cleto Gomes, foi criado o Tribunal de Defesa das Prerrogativas como um órgão de assessoramento
mas que não fosse mais uma comissão, que a gente tivesse nesse órgão, no tribunal, uma autonomia para estabelecer assuntos em que não precisem mais passar obrigatoriamente pelo Conselho, e sim diretamente pelo presidente da OAB. O TDP, Tribunal de Defesa das Prerrogativas, julga, condena? Como funciona isso? Como é que funciona? O TDP ele é um órgão de assessoramento. Nós vamos analisar a prerrogativa que poderia ter sido violada e vamos tentar encontrar dentro do colegiado uma solução para aquilo. A solução pode ser uma representação em face da autoridade, a solução pode ser um pedido de providência, a solução pode ser um envio de ofício. Então, nesse novo formato, grande parte dessas soluções nós vamos poder fazer diretamente. Outra parte dela nós vamos submeter ao presidente da OAB, o presidente Marcelo Mota. E algumas decisões também a gente tem que submeter ao Conselho. Dentre elas eu posso pontuar aqui a questão do desagravo público. O TDP ele não julga e nem condena. Ele emite um parecer, digamos assim, para que ou o presidente, baseado nesse parecer, tome as atitudes, ou o Conselho, baseado nesse parecer, tome as atitudes. Como o advogado acessa o TDP? Através de que e-mails, que formulários? Como funciona? Atualmente, nós formulamos uma página do TDP, a página está no site da OAB, tem um link lá para o TDP, e lá nós elaboramos alguns modelos para que o advogado tenha esse acesso facilitado. O TDP ele vai discutir o quê? Questão de pedido de providências, questão de desagravo público, questão de representações contra as autoridades. E não posso esquecer que não se resume à defesa de prerrogativa, mas também à valorização da advocacia. Então, dentro desse site da OAB, vai ter o site do TDP, onde vai ter um link e os advogados podem acessar por lá. Vão ter os modelos, o advogado vai pegar aquele modelo, adaptar o formulário para o caso concreto dele e ele pode acessar diretamente. É uma alternativa. A outra alternativa é o advogado peticionar de casa, inserir no sistema da TAGED, ou mesmo peticionar e fisicamente a gente quer evitar isso até por conta de toda essa questão do sistema de informática, mas até fisicamente ele pode também dar entrada protocolar perante a OAB. Na própria OAB? Na própria OAB, na Lívio Barreto. Doutor Franco, para a gente encerrar, fala um pouquinho dessa formação do TDP e como é que funciona esse fluxo lá, a rotina de vocês. O TDP, na verdade, é o Tribunal de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Como é que ele funciona? Ele é presidido pelo Cleto Gomes, Sim. Tem 2 vice-presidentes, um secretário-geral e um secretário adjunto. Membros, que são os membros relatores e os membros consultores. Certo. O advogado que se sentir violado em sua prerrogativa ou que queira alguma consulta sobre valorização da advocacia, ele vai dar entrada no pedido, esse pedido no DataGed vai gerar um protocolo e vai ser distribuído para o TDP. Dentro do TDP, esse pedido vai ser direcionado para um dos membros, esse membro vai trazer relatório e voto sobre a sua opinião naquele caso, se deva representar, se deva enviar um ofício, né? Ele vai ser o relator daquele caso, e aquele caso ele vai ser submetido ao colegiado. Colhida a votação do colegiado, por maioria, por unanimidade, vai ser emitido um acórdão com relatório e voto que vai ser encaminhado ou para a presidência da OAB ou para o conselho. E daí o presidente da OAB ou o conselho vai movimentar esse pedido. Entendi. Ok. Franco Almada, obrigada. Secretário-geral do TDP, prazer recebê-lo aqui. Esperamos aqui em outro momento também. Muito obrigado, Poliana, e estamos sempre à disposição para falar sobre esse tema e a convidar os colegas advogados a comparecerem em nossas reuniões. Estão marcadas já quinzenalmente até o final do ano. Ok, lá na OAB, né? Lá na OAB. Ok, perfeito. Obrigada. Obrigado. Você é obrigada por ter ficado novamente aqui na TV OAB. Estamos todas as segundas, quartas e sextas no YouTube, @OABCE na TV. Até a próxima. Tchau, tchau.